Nyande Coed, Nyande Carude, Nyande Puntundio, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Quaraú, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vão deixando aquele like, já vão se inscrevendo e a gente vai falar de uns assuntos aí bem interessantes e legais aí, beleza? Ao até e solta a vinheta. Sabemos que São Paulo foi criada por jesuítas e indígenas, né? E temos prova disso hoje, pois andando por São Paulo e tudo mais, sempre você vai encontrar algum nome que é indígena, né? Algum nome que é de alguma outra etnia e tal. E eu reparei que tem bastante nomes em Tupi-Guarani ou Guarani que são reconhecíveis pra gente. E hoje eu trouxe aqui alguns nomes, né, que são falados assim de um modo incorreto, que para nós nunca falaríamos assim, né? Então, bora lá. Bom, vamos lá para a lista de nomes. E eu vou falar aqui sobre um lugar que é chamado de Ipojuca. Se vocês já ouviram falar, acho que é uma vila aqui em São Paulo, que tem aí uma população e tal, né, que nem sabe o que significa o nome, nem porquê do nome, né. Então, acho que Ipojuca foi uma tentativa foi uma tentativa de fala, né, para os não indígenas, para os que não falavam a língua tupi ali naquele momento. Então, acho que perante a isso surgiu essa forma de escrita, que é o português, né? E também acho que com isso, sem a prática, não conseguiria falar de maneira nenhuma um nome, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui o que significa Ipojuca. Ipó são as mãos. Jucá, matar. Então, Ipó, Jucá significa as mãos matadoras, as mãos assassinas. Então, acho que chegou uma tropa lá, não sei da onde, de Portugal, e começou a assassinar milhares de gente, escravos, Nhandéua, indígena, todo mundo entrou no bolo. E aí acho que perante isso teve esse nome, né? Ipojuca, para nós falaríamos Ipójuca, as mãos matadoras, as mãos assassinas. Andando por São Paulo, a gente encontra muitos nomes, alguns deles muito incompreensíveis, né? Que nem aqui no caso eu achei um nome chamado Caativa. Caativa, eu não sei o que significaria se eu lesse dessa maneira, mas se eu falar Caatanwa, aí sim eu vou saber o que é caativa. Kaa é de mata. Tanwa é que é onde tem muito, né? Onde tem plantação. Então acho que era plantação de bastante mata, bastante erva, né? Caativa, Caatanwa, chamado aqui de Araçatuba. Araçá é uma fruta, ela é típica do sul mesmo de São Paulo, litoral sul. Ela é tipo igual uma goiaba, só que minúscula assim, bem menor que a goiaba e muito doce, muito gostoso. Esse é o araçá. O tuba foi uma tentativa de falar também o tiva ou tiba ou juba, que é o mesmo que tua. Tua significa que é o lugar onde tem bastante, né? Que teve plantações. Então, Araçatuba ou Araçatuba é um lugar de muitas plantações de araçá. Ok? E aí, de repente, eu dou de cara com um nome chamado Inhatium. Se vocês já ouviram falar, Inhatium. Para nós falaríamos Nhatium. Nhatium
significa pernilongo. Pernilongo, aquele bichinho que fica zumbindo no nosso ouvido. É o Inhatium, chamado Pepiguari, ou Pepiguari, né? Que para nós, Tupi-Guarani ou Guarani-Burá, nós entenderíamos Pepiguaru, 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 que significa ali está o lobo, ali é o lobo. Pepiguaru. E agora um nome que todo mundo conhece, que é o Ibirapuera. Ibirapuera é um lugar cheio de árvores, né? Um coletivo de árvores, Ibirapuera. Só que no nosso entendimento, não falaríamos nunca Ibirapuera, falaríamos Uuraqueiro. Uuraqueiro é um coletivo de árvores, é o plural de árvores, né? É árvores. Então é um lugar que ali provavelmente tinha bastante árvores e que hoje em dia não existe um terço do que tinha antes, né? E aí por isso deram esse nome. Ibirapuera, falaríamos Uuraqueiro. E agora vamos entrar em um nome aqui que é muito assustador. Ele é um nome muito assustador pra gente, que é o Anhanguera. Anhanguera, pra quem não sabe, né, da história aí que rola, né? Anhanguera era um cara que chegou aqui e tal, e ele dizia ser poderoso, né? Dizia fazer fogo e tal. E aí ele pegou e conseguiu fazer um fogo na água. E aí os indígenas começaram a chamar ele de Anhanguera, Anhanguera. Mentira, não é isso. Anhanguera significa demônios, só que são demônios que não querem o bem. Quando a gente usa o termo Anhan, quer dizer que é um termo muito feio, é uma coisa muito feia. Não é daqui, não é compreensível. Então acho que quando os portugueses chegaram aqui com aquele monte de coisa, e aí eles começaram, nós, né, Nhandela, começamos a chamá-lo de Anhangueiro. Anhangueiro. Anhangueiro são demônios, são pessoas que fazem o mal por fazer o mal. Então, quem diz que é um diabo velho é mentira, são os demônios. Auetá? Agora eu vou entrar num nome, que esse nome, eu não sei por que eles falaram, mas esse nome é chamado de Tapiamirim. Para nós, Tupi-Guarani, ou Guarani, Tapiá é a parte genital da mulher. Então, acho que devido ou para nós Tupi-Guarani, chamamos também do testículo, chamamos o testículo de Tapiá. Eu acho que conforme os Juruá Coelho, os Lupori Coelho, quando chegaram aqui no Pindoretá, eles meio que preparavam, né, ali todo o tchó, toda a carne, para poder, né, se alimentar deles, né, dos Juruá mais corajosos e tal. E aí, acho que numa dessas daí e tal, aí eles chamaram algum deles de Tapiamirim. Tapiamirim. E aí ficou esse nome. Tapiamirim significa a parte genitália da mulher. Para os Guarani, para nós Tupi-Guarani, é o testículo, né, masculino e tal. Vamos lá. Tem um outro nome aqui, que é chamado de Nambiquara. Nambiquara, eu não sei se vocês têm um entendimento de com o significado, mas no meu entendimento significa orelhas.
Nambiquaras, que na verdade Quero já é o plural, né? E não tem necessidade de colocar S, porque o nosso plural a gente pronuncia o quero. Toda vez que a gente quer falar plural, a gente fala quero no final. Tipo, se eu quero falar homens, eu falo awa quero, ou awa quero. Se eu quero falar mulheres, cunhangue, ou cunhanqueiro. E assim vai indo, que é o plural, né? Então esse Nambiquaras foi uma tentativa de acertar falar queira. E Nambi, ok, certinho. Outro nome que eu vou trazer para vocês aqui é Arapuã. Se vocês têm um entendimento de que é o dia de pular, está certo. Agora, se você tem outro nome com esse significado, errado. Com outro significado, que na verdade nós pronunciaremos Arapuã. Arapuã, dia do pulo. Agora, eu ouvi um nome muito curioso, que é chamado de Bage, ou Bagé. Para nós, Bage, ou Bagé, como vocês falam, para nós falaremos Bagé. Bagé são magias que utilizamos até hoje, né? utilizamos até hoje, alguns tipos de magia. Para quem não sabe, o povo indígena em geral é muito místico, né? É muito conhecedor das ervas, dos animais, do universo assim, em geral, né? Então nós praticávamos aí o Bagé, praticamos até hoje. E é isso que significa. Se alguém vê aí por aí andando na rua e encontrar algum desses nomes, né, que eu já citei, acho que vocês já vão saber aí identificar e vão saber o que significa certinho, né? Pra ninguém tentar enrolar. Aí tem um outro nome aqui também que é muito curioso, que todo mundo conhece, eu acho que também, né? Que é o Boi-mirim. Boi-mirim. Que não tem nada a ver com boi, tá? Boi-mirim significa pequena cobra, ou a cobra pequena. É o Boi-mirim. Agora chegando aqui num nome que pra mim é bem assustador. Eu não saberia nem como descrever aqui uma tradução para esse nome, que é Anhangabaú. Anhangabaú é um nome muito feio pra gente. Anhangabaú foi um lugar, acho que de muita destruição para ter esse nome, porque é chamado de demônios obscuros. Significa mais ou menos isso. Anhangabaú, demônios obscuros. Então quer dizer que ali teve muita maldade, muita trevas, muita morte, muito assassinato, muita coisa. Então não se orgulhem desse nome, não se orgulhem de estar morando em um lugar. Vamos tentar fazer diferente, né? Pra tentar mudar o ciclo desse nome aqui. Esse nome pra gente, Anhã, como eu já disse antes, ele é um nome muito feio, ele é um nome... A gente dá esse nome para pessoas que são muito ruins de coração, de mente, de corpo, em físico, em tudo. Então a gente dá muito... A gente não gosta muito de citar esse nome, né? Mas aqui eu tô passando conhecimento para vocês de tudo que significa aqui, né? O que eu puder estar trazendo mais de interessante eu vou estar trazendo. Comentem aí, comentem bastante sobre os lugares, os nomes que vocês querem saber ou alguma coisa que vocês querem aprender, porque acho que não tem nada melhor da gente aprender um com o outro, né? Saber quem que é você, quem que é a sua etnia, quem é você, de onde você veio. Acho que aí já é um início de um conhecimento assim geral, né? Pra gente começar a entender um ao outro, para tentar mudar
esse patamar de vida que a gente está levando, só compra, só dinheiro e só... Tem pessoas hoje em dia que querem viver mais na floresta, querem entrar em harmonia com as divindades que existem, né, nesse planeta e tal, mesmo que não são visíveis, mas eles são presentes, eles estão aqui. As árvores são os nossos guardiões, o céu é o nosso guardião, o vento, o fogo, ou seja, todos os elementos aqui, eles nos protegem, né? Tem os nossos amuletos também, que também são os nossos guardiões. Eles não estão mortos, eles estão vivos, estão aqui, estão fazendo parte de mim, estou usando ele. Quem for indígena que estiver assistindo, não deixe de usar o seu amuleto. Quem for Guarani, Tupi-Guarani, não deixe de usar o seu amuleto, porque hoje em dia, né, a gente sabe que está muito ruim viver nesse ambiente, né? Ainda mais com lugares com o nome desses que eu citei, né? Anhá, Ipódiucá, entre outros nomes aí que tem bastante significado devido ao acontecimento do lugar, né? Então, muito obrigado a atenção e ao até.